Com Paulo Núncio, do CDS, e Miguel Prata Roque, habitual comentador da SIC. Miguel, comece por si e pelas explicações do Ministro. Começamos pelo Ministro. Foram suficientes? Ficámos esclarecidos? Está tudo num bom caminho? Acha que está sempre doente? Usa o Dr. Google mais do que devia? Perde-se nas dicas e conselhos de saúde pelas redes sociais? Então o podcast Consulta Aberta é para si. Sou a Margarida Santos, sou médica de família e todas as segundas convido especialistas de diferentes áreas para responder de forma simples e descomplicada a todas as suas dúvidas sobre saúde. Pode ouvir o podcast em todas as plataformas e também no site da SIC Notícias e do Expresso. Teresa, eu devo ser por estar de férias, mas vou ter que concordar com o Chega e com as críticas que formulou no próprio Parlamento. Este governo está habituado a marcar conferências de imprensa e a não permitir que os jornalistas façam perguntas. E agora parece que quer habituar-se a ir ao Parlamento e não ter que responder a perguntas dos deputados. Eu percebo, e o Paulo Núncio, enquanto líder parlamentar, fará questão de repor a verdade dos factos relativamente àquilo que foi discutido na Conferência de Líderes. Mas há formalidades, tecnicalidades que as pessoas comuns, que os cidadãos não compreendem que um membro do governo, isto esteja o PSD no governo, esteja o PS no governo. Eu acho que o grupo parlamentar do PS fez um mau serviço à democracia, não tendo na Conferência de Líderes suscitado esta questão, porque para as pessoas perceberem, aqueles que estiveram desatentos durante o dia, em Conferência de Líderes, onde estão reunidos os líderes de vários grupos parlamentares, foi acordada determinada agenda. E nessa distribuição de tempos, o tempo não permite que os grupos parlamentares façam perguntas ao Governo e o Governo responda a essas perguntas. Resumindo e concluindo, nós tivemos uma conferência de imprensa do Ministro da Educação no Parlamento que podia ter sido feita na sede do Ministério da Educação ou através de um TikTok nas redes sociais. Depois cada um dos membros dos grupos parlamentares puderam tecer as suas considerações, mas foi no fundo um discurso de surdos. Pronto, retirámos algumas conclusões das declarações. O Ministro diz que tentou responder às questões todas no fim. Pronto. Mas enfim, eu terei a oportunidade. Retirámos algumas conclusões da conferência de imprensa do Ministro no hemiciclo, que foi, parece que estão 97% das provas da segunda fase já corrigidas e, por outro lado, estarão 50% dos pedidos de reapreciação também já analisados. Ao contrário de ficar satisfeito, eu fico preocupado, porque a data de fim da primeira fase de apresentação de candidaturas ao ensino superior da primeira fase termina na sexta-feira. E as reapreciações que não forem feitas até quinta-feira não permitirão os alunos inscrever-se nesta primeira fase. Permitirão depois, se a nota for subida, refazerem a sua candidatura. Mas isto lança mais uma vez problemas de desigualdade entre os alunos. Eu fico espantado que o Ministro fique satisfeito que a apenas 3 dias desse prazo de fim das candidaturas, que é no dia 6, ainda estejam 50% dos pedidos de reapreciação por avaliação. Eu, às vezes, nas aulas de Direito Administrativo, costumo dar um caso sobre demora processual, que é, imaginem que um aluno põe uma providência cautelar pedindo que se matricule em determinada faculdade e essa providência cautelar não é deferida, o aluno matricula-se na faculdade à condição e depois o processo demora 12, 13, 14 anos, o aluno conclui o curso e no final, na ação, decide-se que o aluno não teve razão, mas o aluno, entretanto, já concluiu o curso. Eu acho que há aqui tanto potencial para litigância e eu até estou espantado. Parece que os advogados, neste momento, estão a fazer advocacia preventiva. Que não haja mais providências cautelares, que não haja mais ações, porque, obviamente, há alunos que estão a ser prejudicados por este processo. Miguel, e isto não pode ser simplesmente as dores de crescimento de uma inovação? Pode, mas é bom que essas dores de crescimento aconteçam antes do momento 1. Convém que aconteçam no momento 0. E isso é que me parece não aconteceu. Por exemplo, a desculpa do Ministro de que não havia um relatório. Bom, quer dizer, havia notícias por toda a parte no ano passado, quando foram feitos esses exames, de professores, designadamente da Associação de Professores de Filosofia, a queixar-se dos mesmos problemas que nós detectámos agora. E, portanto, é normal, claro, que haja aperfeiçoamento
Eu estou certo que este Governo vai ter a capacidade de o fazer, até porque tem mandato até 2029 para fazer esse aperfeiçoamento, e estou certo que os governos que aí virão continuarão a aproveitar este sistema. Mas também falar em reforma, estar apenas a passar num scanner um exame que está escrito e depois esse scanner ser enviado por correio eletrónico para um professor não me parece propriamente uma reforma por aí além. Paulo. Bom, em primeiro lugar... Foi uma conferência de imprensa? Não foi. A começar pelo princípio, a questão formal que o Miguel levantou. Provavelmente por desconhecimento, eu não sei se o Miguel alguma vez foi deputado... Não fui adjunto de um Ministro dos Assuntos Parlamentares, mas conheço o regimento bem. Provavelmente por desconhecimento, aquilo que o Chega queria era fazer uma audição ao Ministro no âmbito da Comissão Permanente. E isso, do ponto de vista constitucional e regimental, não é possível. As regras não permitem... A Comissão Permanente não tem competência para fazer uma audição específica ao Ministro, como se poderia fazer numa Comissão Parlamentar normal. E isso dizem as regras e diz a prática parlamentar. Nunca, numa Comissão Permanente, houve uma audição ao Ministro. Foi a razão pela qual a audição não foi permitida. Mas houve abertura, quer do CDS, quer do PSD, para se fazer um debate com a presença do membro do Governo e, neste caso, do Ministro da Educação. Segundo ponto. O Ministro da Educação teve uma primeira intervenção, longe de ser uma conferência de imprensa, é no órgão de soberania representado por todos os portugueses, e depois teve um período final para responder a todas as perguntas. Eu estive presente e o Ministro respondeu praticamente a todas as perguntas, não me recordo ao certo se respondeu a todas, mas respondeu praticamente a todas as perguntas. Por isso são questões, são tecnicalidades utilizadas pelos partidos da oposição quando querem desvalorizar a prestação de contas por parte deste Ministro. Aliás, este Ministro é a 4ª vez que vai ao Parlamento prestar declarações sobre os exames nacionais, por isso, em circunstância alguma, pode ser acusado de e ter irá fugido... uma quinta, pelo menos, quando o processo estiver concluído. Com certeza, e outras, deixe-me dizer, este Governo, ao contrário dos 8 anos de imobilismo socialista, faz das reformas o seu cavalo de batalha. E se a área governativa, que é conhecida pela sua competência, pelo reformismo, essa área é a área da educação. E uma dessas reformas era precisamente a correção digital dos exames, que o Partido Socialista teve mais que tempo para a concretizar e, como sempre, não a concretizou. Pergunta-me, esta reforma correu como nós gostaríamos que tivesse corrido? Não, claramente que não. Podia ter corrido melhor? Claro que podia ter corrido melhor. Mas, quando foram detectados os problemas, o que é que o Governo fez? Bem, desde logo não fugiu nem se escondeu atrás do problema. E fez aquilo que um governo competente e responsável deve fazer. Se há problemas, esses problemas têm que ser resolvidos. E um a um, estes problemas têm vindo a ser resolvidos. Deixe-me dar 3, só para não monopolizar. Deixe-me dar 3. Primeiro, foi resolvido o problema das plataformas eletrónicas. Aliás, a tranquilidade como se tem feito a correção dos exames da segunda fase, sinaliza precisamente o contraste com o princípio do problema. Em segundo lugar, foi resolvido o problema da distribuição dos exames aos professores. Hoje, felizmente, deixou de haver aquelas provas que estavam penduradas em professores, classificadores, que por alguma razão não tinham condições para as corrigir. E, em terceiro lugar, e também muito importante, resolveu-se o problema de alguns atrasos no lançamento de algumas notas. Porquê? Porque foi criada a época especial que garante que todos os alunos podem concorrer ao ensino superior em pleno princípio de igualdade de oportunidades. E, por isso, em conclusão, e o Ministro insistiu nisso e tem insistido nisso muitas vezes, e eu acho que é importante sinalizar esse ponto, porque isso é um compromisso de honra do Governo, nenhum aluno será prejudicado no seu acesso ao ensino superior, independentemente dos problemas que surgiram no início deste processo. Então, e como é que se restaura a confiança? Precisamente deixando o processo ir até ao fim e confirmando que, efetivamente, em setembro ou outubro, os alunos efetivamente ingressam no ensino superior, como tem acontecido em anos anteriores. É um dado muito importante. Foi dada a garantia
que nenhum aluno será prejudicado e essa garantia foi dada às famílias portuguesas. E hoje, neste debate, que foi muito oportuno e é importante que se discutam estas matérias mesmo em época de férias, na Comissão Permanente, essa garantia foi reafirmada às famílias portuguesas, por isso nenhum aluno será prejudicado. Deixe-me já agora dizer-lhe que eu acho que, verdadeiramente, o problema da oposição não é a falta de informação ou de explicação. O problema da oposição é um déficit de compreensão. As oposições ou não entendem ou não querem entender que os problemas estão efetivamente a ser resolvidos. Mas estão. Os professores reconhecem, os diretores de escolas reconhecem e os alunos reconhecem. Eu há pouco estava a ouvir o Miguel e parecia que o Miguel estava com vontade que houvesse mais contencioso, que houvesse mais litigância. Ainda por cima por uma questão profissional. Bom, pior ainda, mas eu pensava que era só um apelo político. É também o interesse profissional. Eu confesso que vejo este pedido, agora mais esclarecido, com alguma estranheza, porque nós verdadeiramente o que queremos é que o processo corra bem. Claro. E os problemas estão a ser resolvidos e, felizmente, que as coisas Miguel, estão só para fecharmos, a ser resolvidas. Julgo que não. Julgo que não, quer dizer, o CDS, se estivesse na oposição, teria feito exatamente as mesmas perguntas que o Partido Socialista, ou que o LIVRE, ou que o Chega fez durante este processo. Acho que não. Avançamos para Ceuta. O que é que passou em Ceuta e se amanhã, na reunião dos ministros da Administração Interna, vamos ter algumas respostas? Pois, a questão de Ceuta levanta-nos aqui problemas de facto muito complexos. Em muitas dimensões. E eu queria começar por dizer isto. Controlar as fronteiras e garantir que aquilo que aconteceu em Ceuta não pode acontecer, não é nem de esquerda nem de direita. Sejamos nós favoráveis ou não sejamos favoráveis a uma integração de populações imigrantes quando haja condições para os países a as acolher, com certeza. Estamos a falar de um território que é um ex-esclavo de Espanha no território marroquino, que, para vocês terem noção, tem cerca de 82 mil pessoas. E à partida entraram num dia, em menos de 24 horas, 60 mil pessoas. Mais. De acordo com os últimos dados, quase 100 mil. Pois, já saíram então, 80 e tal mil, penso que há 10 mil que ainda estão no território de Ceuta. O último número que eu tinha era cerca de 60 mil, 74 mortes, é um mar de gente. É um mar de gente. Duplicou a população. Agora tentar perceber, do ponto de vista da política geoestratégica, como é que estas coisas hoje em dia acontecem. Nós já tivemos vários fenómenos deste tipo. Por exemplo, quando Espanha, em 2021, durante o período da Covid, acolheu o líder da Frente Polisário que reivindica a independência do Saara Ocidental, Marrocos também fez vista grossa às suas fronteiras para que entrassem dentro do território de Ceuta 10 mil pessoas, fazendo pressão justamente sobre o Reino de Espanha para mudar a sua política relativamente ao reconhecimento da Frente Polisário e da independência do Saara Ocidental. E depois há aqui outros fenómenos que eu não posso deixar de fazer referência. Quer dizer, há um ex-dirigente do Pentágono, o Sr. Michael Rubin, que escreve um texto a 16 de março de 2026 no American Enterprise Institute e depois recomenda o quê? Que os marroquinos façam uma nova Marcha Verde. O que foi a Marcha Verde? Foi um fenómeno de invasão pacífica por 350 mil marroquinos do território do Saara Ocidental para obrigar Espanha e a Argélia e a Mauritânia, neste caso, a recuarem. E esse apelo a uma nova Marcha Verde significa o quê? Que há muitos Estados que utilizam o fenómeno, uma falsa migração, para pressionar um território vizinho. Por exemplo, a Bielorrússia já fez isso relativamente à Polónia e nós condenámos isso enquanto União Europeia, fôssemos de esquerda ou de direita. A Rússia já fez isso relativamente à Finlândia e nós condenámos esse mesmo fenómeno. Agora, o Paulo veio aqui elogiar o sucesso de um Ministro da Educação que foi resolvendo problemas num mês e 15 dias. Sánchez resolveu este problema em menos de 24 horas, porque neste momento mais de 80% das pessoas que entraram neste território já foram devolvidas ao seu território de proveniência. O que nós vimos foi, através das redes sociais, por exemplo, no Parlamento, no Congresso norte-americano,
Os republicanos pró-MAGA aprovaram um financiamento a Marrocos excepcional de 40 milhões, precisamente para reivindicarem os territórios de Ceuta e de Melilla. Trump, quando deixou de ser presidente em 2020, em novembro de 2020, em dezembro de 2020, tinha já perdido as eleições para Joe Biden e reconhece, neste caso, a pertença dos territórios do Saara Ocidental a Marrocos. Marrocos, recentemente, entre 2020 e 2020, em abril, celebra os acordos de Abraão com Israel e começa um processo de cooperação militar com Israel. E Sánchez recusou a utilização de bases aéreas aos Estados Unidos para a agressão à Palestina. Sánchez foi o primeiro Estado europeu a reconhecer a soberania da autoridade palestiniana sobre os territórios da Palestina. E é evidente que estes movimentos de redes sociais foram movimentos instrumentalizados por Donald Trump, por Israel e pelo Reino de Marrocos. E, portanto, há, por exemplo, hashtags a circular durante 3 dias antes da invasão que diziam Araga ou Arag, que significa fogo a Ceuta, Ismar, que significa investida. Já agora gostava de dizer outra coisa, até porque tenho aqui um católico como eu à minha frente. Ouvi alguns a criticarem uma decisão da secção de contencioso administrativo do Supremo Tribunal Espanhol por ser um fator de atração. E tenho ouvido muitos disparates, muita gente que não leu o acórdão. O que o acórdão diz é que quando há uma detenção de alguém em alto mar, ora, qualquer pessoa que conheça Ceuta sabe que há um posto de controle de fronteiras entre Ceuta e Fnideg, que é a cidade mais próxima marroquina de Ceuta, e sabe que estes indivíduos circularam por mar uma rede e um pontão durante, de facto, várias centenas de metros, mas nunca estiveram em alto mar. E o que disse o Supremo Espanhol foi que se estas pessoas fossem detidas em alto mar, como o alto mar não está sob jurisdição de nenhum dos Estados, têm que ser apresentadas a um tribunal e tem que haver um processo devido para aferir se essas pessoas devem ou não ser expulsas. Porque uma coisa é eu deter alguém a tentar trepar por um muro que separa 2 Estados e poder rechaçar essa pessoa e devolvê-la ao seu país. Outra coisa é eu deter alguém em alto mar sob risco de vida dessa mesma pessoa que está em alto mar e, portanto, obviamente, qualquer espírito de caridade cristã impõe, obviamente, o respeito pela vida humana nessas situações. Paulo, estas quase 100 mil pessoas foram manobradas nestes esquemas todos? Olha, deixe-me começar por dizer que eu fico sempre surpreendido quando um socialista fala abertamente de imigração. E eu pergunto, o Miguel Prata Roque quer mesmo falar de imigração? Quero. É que é não ter a mínima das noções da política de portas escancaradas e das consequências absolutamente devastadoras que essa política de portas escancaradas, que foi seguida pelos governos socialistas de António Costa e que agora são seguidas pelos governos socialistas de Pedro Santos, tiveram em Portugal e continuam a ter em Espanha. Deixe-me dizer-lhe, a política de imigração socialista não é currículo, é cadastro. E teve, de facto, consequências absolutamente devastadoras em Portugal e está a ter agora em Espanha. Mas já lá vamos. Sobre a questão concreta de Ceuta. Ceuta é uma situação, é uma crise migratória muito grave. E é uma crise que alertou toda a Europa e que chocou muitos portugueses. A situação de Ceuta representa o colapso das políticas migratórias do governo socialista de Pedro Sánchez. O Estado espanhol falhou completamente naquela crise. Hoje sabemos que o Estado espanhol foi informado previamente pelo Al-Qaeda e pelos serviços de informação espanhóis que a invasão daqueles imigrantes estava iminente. E o que é que o Estado espanhol fez? Zero. Não fez nada. Não reforçou as fronteiras, não informou a polícia, não pôs forças armadas nas fronteiras para evitar aquela situação. E o que é que aconteceu a seguir? Uma invasão, segundo dizem os últimos números, de mais de 100 mil imigrantes que entraram ilegalmente na cidade de Ceuta, criando o caos e o pânico nos habitantes de Ceuta e, pior ainda, provocaram cerca de 100 mortos. E eu pergunto, é isto o humanismo da esquerda europeia? E eu respondo, não. Isto é o pior do socialismo. É esta incapacidade de assumir responsabilidades. O Estado espanhol falhou completamente. Pedro Sánchez falhou completamente. Foram avisados
previamente que esta situação ia ocorrer e não fizeram absolutamente nada. E têm neste momento 100 mortos a lamentar, para além de todo o caos que foi criado, e a única coisa que Pedro Sánchez faz, que é o próprio do socialista, é culpar os outros governos europeus, como se os outros governos europeus tivessem alguma responsabilidade no caos que foi criado pelo governo socialista de Pedro Mas quase 100 mil Sánchez. pessoas a entrarem naquela zona não significa que poderá haver algo por trás? Mas eu não sei se não há é ou não só... há. Eu não sei nós se somos há ou não. um Vá governo ver. que legalizou uma série Eu não de sei, pessoas. estamos a fazer coisas distintas, eu não faço essa comparação e essa confusão. Vamos lá ver, eu não sei o que é que aconteceu, se é redes sociais, se é frente Polisário, se é o problema de Marrocos com a Algéria, eu não sei o que foi. A única coisa que eu sei é que o governo espanhol não fez nada daquilo que devia ter feito. Reagiu. E neste momento há 100 mortos a lamentar por ineficácia e por ausência de respostas do governo de Pedro Sánchez. E por isso é que eu respondo, é isto que é o humanismo dos socialistas. Então, não é. então o que é que... Isto é o socialismo no seu pior. Deixe-me dizer-lhe já agora outra coisa. Sabendo e não confundido a situação de Ceuta com o resto de Espanha, eu acho que este é também um momento importante para analisar as consequências das políticas migratórias em geral, não específicas de Ceuta, mas em geral, do governo socialista espanhol. Porque, como eu dizia há pouco, Espanha continua a ter uma política de portas completamente escancaradas, como Portugal tinha no tempo de António Costa, para grande aplauso dos socialistas portugueses e, em particular, do Miguel Prata Roque. E isto é grave porquê? Porque quando um país europeu tem políticas migratórias muito diferentes da generalidade dos outros países europeus, essas alterações têm implicações não só naquele país, mas no resto da Europa, porque os imigrantes que entram nesse país depois podem circular para o resto da Europa. Segundo, e isto também é muito importante, as redes de imigração ilegal sabem muito bem os países onde é mais fácil os imigrantes ilegais entrarem. E neste momento, Espanha, como Portugal já foi, Espanha é o elo mais fraco da imigração ilegal em termos de fronteiras externas da Europa. Eu deixo-me dizer-lhe isto, as pessoas já se esqueceram, mas Portugal, durante muito tempo, no tempo dos governos, dos 8 anos do governo socialistas, era anunciado no Extremo Oriente como a referência, o país mais fácil para entrar na Europa. E houve muitas vezes, e houve muitos, e os governos socialistas portugueses são responsáveis por Portugal ter hoje mais de 1,5 milhão de imigrantes, muitos, 14% da população, muitos deles entraram sem ninguém saber, através daquele instituto absolutamente negativo que foi criado da manifestação de interesse, muitos deles sem registros criminais, pondo em causa muitas vezes a própria consistência da nossa sociedade e, efetivamente, os socialistas deviam estar neste momento a pedir desculpa, os socialistas portugueses e espanhóis deviam estar a pedir desculpa pelas políticas absolutamente devastadoras e negativas de imigração que foram criadas. Eu sei, deixa-me só acabar com isto. Eu sei que o Miguel não pede desculpa, e não pede desculpa porque penso que há cerca de um ano revelou, penso que aqui neste programa, que este aumento de imigrantes, este aumento de imigrantes podia ser um magnífico filão para o eleitorado de esquerda do futuro. Mas não pode ser assim. As coisas não podem ser vistas dessa forma. 10 segundos para fecharmos. O PIB espanhol em 2024 foi de 3,2%. Em 2025 foi 2,8%. Este ano está em 2,7%. A taxa de desemprego em Espanha está abaixo de 10%. O salário mínimo nacional subiu a 60%. As entradas em Itália foram de 478.600 imigrantes. As entradas em Espanha foram 234.760. Não é verdade que alguma vez tenha havido políticas de portas escancaradas. Em Espanha, por exemplo. Este processo de regularização não se aplica a nenhum destes cidadãos que entrou em Ceuta. Mas eu disse só se aplica a pessoas que estão há 6 meses já estão Sabe em quantas território pessoas é que o governo espanhol português. esperava regularizar? 500 mil. Sabe quantos é que apareceram? Quantos é que se responderam à chamada? 1.700.000. 1.700.000. Está a ver o problema? Temos que fechar. Espanha criou para o resto da Europa. O Paulo Núncio sabe mais dos serviços de informações espanhóis do que eu. Miguel, para fecharmos, isso foi informado. Isso é um relatório oficial.
Eu não posso pronunciar É um sobre isso. desconhecimento, Temos que mas fechar- vai haver um relatório oficial. E aguardarei relativamente a essa discussão em Espanha. Voltaremos coisa é certa. seguramente a... Pedro Espanha e a esquerda espanhola fará esta Muito discussão bem. nas próximas eleições para as Obrigada. Cortes e tenho a certeza que o povo espanhol saberá apreciar. Obrigada, Estou convencido que obrigada não. aos dois.